Bom, gente, então hoje nós vamos conversar um pouco sobre mais duas importantes doenças, clostridioses, né, mais especificamente, que também tem uma importância muito grande, tanto do ponto de vista sanitário, né, quanto do ponto de vista econômico, né, causam impactos e são doenças extremamente distribuídas no nosso país e em outras regiões do planeta. E dessa forma, elas têm um papel importante, né, do ponto de vista da pecuária. Então, na verdade, nós temos uma gama enorme de clostridioses, mas eu gostaria de focar, levando em consideração que existem outras clostridioses mais clássicas, como tétano, botulismo, né, em que certamente vocês já tiveram oportunidade de ver em outras disciplinas. E aí, para que não haja uma repetição, uma sobreposição, eu pensei em focar naquelas que são menos, né, menos trabalhadas de certa forma. Então, de qualquer forma, né, essas doenças elas são causadas por bactérias do gênero Clostridium. E esse gênero ele tem características muito peculiares. Primeiro, existe uma diversidade muito grande de espécies. Cada Clostridium, tudo bem, existe uma variedade enorme de Clostridium que são saprófitos, né, que são de vida livre, que não causam grandes transtornos. São 150, mais de 150 espécies de clostrídeos. Mas, ao mesmo tempo, existem aqueles clostrídeos que são responsáveis por causarem patologias muito impactantes, né, no nosso dia a dia, na medicina veterinária. Então, a exemplo do Clostridio tetani, né, causador do tétano, o Clostridio botulino, que causa botulismo, e alguns clostrídeos que nós vamos falar hoje. De maneira geral, quando nós falamos do gênero Clostridium, nós nos referimos a bactérias que apresentam essa morfologia de bacilos, então todos eles têm esse formato bacilar. E uma característica importante dos clostrídeos é o fato deles necessitarem de anaerobiose para a sua multiplicação, né, para desempenhar o seu metabolismo na sua forma vegetativa. Então, elas precisam da ausência de oxigênio para que isso ocorra. E é daí que surgem grandes problemas, não só na medicina veterinária, mas também na saúde humana, na saúde pública. Porque as clostridioses estão muito envolvidas com toxinfecções alimentares. Né? A ingestão por parte dos seres humanos de toxinas produzidas por esses clostrídios quando eles estão em situação de anaerobiose. Inclusive o próprio botulismo, né? Que também é responsável por um impacto significativo na saúde humana, né? E outras clostridioses. Então, consumo de enlatados, né? Geralmente esses produtos enlatados eles são armazenados, até como uma forma de aumento de durabilidade, eles são armazenados de maneira hermética e também com ausência de oxigênio, né? Justamente com o intuito de impedir o crescimento de algumas bactérias. Só que, por sua vez, os clostrídeos eles são anaeróbios. Então, eles se aproveitam dessa situação, em alguns casos, quando há contaminação em algum ponto desse processo, para, dessa forma, começarem o seu metabolismo, começarem a produção de gás e começarem a produção de toxinas, que podem ser, muitas vezes, letal para aquela pessoa que consumir. Então, é por isso que esses produtos enlatados, geralmente, eles apresentam alguns dispositivos que podem indicar a presença de contaminação. Essas latinhas, por exemplo, de fiambre, né, ou outros embutidos, eles têm um sistema que permite a visualização quando há produção de gás. A lata estufa, né, fica estufada, então isso é um forte indicativo de que aquele lote ele sofreu algum tipo de contaminação por bactérias anaeróbias, né, que possivelmente podem ser clostrídios. Outra característica importante desse gênero é o fato deles serem gram-positivos. Então, a sua parede ela tem os constituintes que são característicos das bactérias gram-positivas. Né? Então, quando nós temos bacilos gram-positivos, visualizados em lâminas, em culturas, nós temos também um forte indício de que se trata do gênero Clostridium. E aí, esse próximo fator é um fator que eu julgo talvez o mais importante relacionado com essas espécies, né, de Clostridium, que é o fato dessas bactérias terem a capacidade de esporular. Então, acredito eu que em outros momentos, vocês, em outras disciplinas, possivelmente, vocês já tiveram a oportunidade de conversar um pouco sobre o processo de esporulação,
Brevemente, nós vamos só pincelar, né? Então, por exemplo, os clostrídios eles são anaeróbios, né? Então, eles realizam o seu metabolismo na ausência de oxigênio. À medida que essas espécies elas entram em contato com o oxigênio, aquele meio, aquele ambiente, a partir desse momento, ele não está mais satisfatório para a manutenção da vida, né? Daquela colônia, daquelas colônias. E aí começa a partir desse momento não só a questão de oxigênio, mas a ausência de nutrientes, né? A ausência de água. Quando aquele ambiente, quando aquela superfície contaminada, quando aquele objeto, enfim, né? Ele apresenta características que são negativas para os clostrídios, a partir desse momento, né, as bactérias, como uma forma de perpetuação, né, isso é um mecanismo de manutenção que foi trazido, que foi ganho com a evolução, né, inicia-se então o processo de esporulação. Então essas bactérias, na sua forma vegetativa, elas começam a produzir dentro de si uma espécie de vacúolo, né? Então, parte do seu material genético, parte de organelas, algumas organelas fundamentais, né, nutrientes, enfim, características, né, substâncias e organelas importantes para a vida dessa bactéria, começam a situarem-se em um dos polos desse bacilo. E aí começa então a surgir uma invaginação, formando a partir daquela bactéria uma espécie de vesícula, né, de vacúolo mesmo, que é justamente o esporo. Então, a fase final de formação do esporo faz com que essa vesícula que se formou, né, como se fosse uma caixa preta, né, um depósito importante, uma reserva, ali consta todas as informações para que essa bactéria ela possa futuramente, quando encontrar situações favoráveis novamente, né, anaerobiose, nutrientes, temperatura ideal, presença de água, então ela sai desse estágio de dormência, digamos assim, e volta mais uma vez à sua forma vegetativa. Tá? Então, esses esporos, ao contrário das bactérias em sua forma vegetativa, eles são extremamente resistentes no ambiente. E é daí que surgem muitas vezes os problemas relacionados com as clostridioses. Na maioria das vezes, a contaminação de um hospedeiro, de um animal, de um ser humano, não ocorre pela ingestão ou pelo contato direto das bactérias vivas na sua forma vegetativa, e sim do contato com esses esporos, que podem sobreviver por anos no ambiente. Então, são extremamente resistentes aos intempéries ambientais, né? É um mecanismo muito interessante de resistência ambiental e de perpetuação no ambiente. Então, alguns clostrídios, algumas doenças, algumas clostridioses, elas ocorrem quando o animal ingere esses esporos encontram dentro do hospedeiro um ambiente favorável, muitas vezes de anaerobiose, né? E aí voltam a se desenvolver nas suas formas vegetativas, começam a produção de toxinas, produção de gás e a doença se instala. Então nós vamos começar a conversar mais especificamente sobre duas delas na nossa manhã de hoje. Então, outra característica importante que nós já citamos foi o fato desse gênero ser um grande produtor de toxinas. Então, essas toxinas, elas têm uma função importante, que nós vamos falar mais adiante. E aí você pode se perguntar, mas qual a função das toxinas, né? O que é que cada uma faz e por que esse gênero produz essas toxinas? Então, nós vamos conversar um pouco sobre cada toxina, né? As toxinas mais importantes, de acordo com o clostrídio em questão, e o porquê disso, né? E também existem aqueles clostrídios que são invasores de tecidos. Então, eles são especializados em invadir o tecido e, uma vez dentro do tecido, começa assim a produção das toxinas. Em algumas situações, o animal já ingere as toxinas pré-formadas, como é o caso, por exemplo, do botulismo, né? No caso do tétano, isso é ligeiramente diferente. Muitas vezes a bactéria é introduzida no animal através de traumas, né? Então, dentro do animal, a bactéria encontra um ambiente favorável para
a partir desse momento de invasão, começar a produção de toxinas. Então, são duas situações diferentes que podem ocorrer. Aqui nós temos de que forma as toxinas são classificadas, né? Então, aquelas, como nós já falamos, que são produzidas no organismo do animal, a exemplo das toxinas tetânicas, elas são produzidas após o Clostridium tetani ser introduzido no hospedeiro. E existe o caso, por exemplo, do botulismo, que o animal já ingere a toxina pré-formada, ou seja, ela foi formada no meio ambiente e o animal já ingeriu a toxina pronta. Essas toxinas elas podem ser divididas de acordo com seu mecanismo de atuação. Então, nós temos, por exemplo, as toxinas neurotóxicas. São aquelas toxinas que apresentam o seu mecanismo de atuação no sistema nervoso. Né? Mais uma vez citando, por exemplo, o tétano e o botulismo. Por exemplo, o botulismo. Né? As toxinas atuam nas junções sinápticas, impedindo a ligação dos neurotransmissores e, por sua vez, impedindo que a resposta neurológica, que o movimento saltatório, né, elétrico do neurônio passe adiante. Já existem aquelas que são mielonecróticas, então elas têm essa capacidade de causar necrose muscular, necrose tecidual. Então é um mecanismo diferente, por exemplo, das neurotóxicas. Existem aquelas que são enterotoxêmicas, como exemplo de uma que a gente vai ver na nossa manhã de hoje. Então elas têm essa sua formação a nível de trato gastrointestinal e a partir daí elas disseminam-se pelo organismo causando lesões sistêmicas ou em alguns órgãos especificamente. E também nós temos aquelas que são hepáticas ou hepatotóxicas, como por exemplo a hemoglobinúria bacilar, que também é causada por um clostridium, né? Muitas vezes esse clostridium ele se instala no fígado que já está lesionado previamente por parasitas. E ali eles encontram um processo, um ambiente de anaerobiose, porque existe também um processo inflamatório naquele órgão. Ocorre a produção de toxinas que vai dar origem à enfermidade. Então as toxinas elas são divididas de acordo com o seu mecanismo de atuação. E aqui nós costumamos dividir, até para que fique mais didático, né? Alguns clostrídeos eles estão envolvidos diretamente no desenvolvimento de determinadas clostridioses. Logicamente que em algumas situações, por exemplo, o carbúnculo sintomático, né? Ele é causado principalmente pelo Clostridium sholvei. Mas existem situações em que aqueles animais que são acometidos, que vêm a óbito, ocorre a identificação da presença de outros Clostridiums, como o próprio Septicum, como o Sordelli, como o Perfringens. Então, outros Clostridiums também podem ajudar, podem participar simultaneamente do desenvolvimento daquela doença. Mas, geralmente, né, o Clostridium mais presente, o principal responsável pelo desenvolvimento do carbúnculo sintomático é o Clostridium sholvei. Por sua vez, nós temos o Sordelli e o Septicum, que vão causar edema maligno, ou também vão causar gangrena gasosa, que seria uma outra enfermidade muito similar ao edema maligno, mas que apresenta características muito peculiares, né? Produção de gás, uma produz, outra não produz, mas no geral podem ser classificadas inclusive como a mesma doença. Até literaturas mais antigas tratam a doença como se fosse a mesma. As enterotoxemias, né? Eu não vou chamar de enterotoxemia apenas, porque se você observar bem, né, o Clostridium perfringens eles apresentam tipos, subtipos, subespécies. E cada um está relacionado com um tipo de enterotoxemia diferente. Algumas acometem mais animais jovens, outras acometem mais animais adultos. Então por isso que eu vou chamar de enterotoxemias, né, e não só enterotoxemia, não é uma doença só. Os dois famosos, né, Clostridium tetani causando tétano e o Clostridium botulinum que causa o botulismo em seres humanos e também em animais. Existem uma série de outras clostridioses causadas por uma série de outros clostridiums, mas é um tema extremamente amplo, né, e eu gostaria de focar hoje apenas em duas delas. Então nós vamos começando a falar um pouco sobre o carbúnculo sintomático. Carbúnculo sintomático, em algumas regiões, é conhecido como manqueira, né, manqueira dos bovinos, manqueira dos ruminantes, porque nós vamos observar que a claudicação, né, a manqueira, ela é um dos principais sinais, talvez o único sinal que surja no animal.
Tá? Então, como nós vimos anteriormente, é uma doença causada principalmente pelo Clostridium shalvei. E aí, a patogenia dessa enfermidade ela não está muito bem esclarecida, né? Especula-se, estima-se que ocorra a patogenia de acordo com um padrão que nós vamos falar agora, mas isso não está exatamente muito bem esclarecido, principalmente aquele momento em que os esporos eles deixam a sua forma esporular e tornam-se vegetativas de novo. Então vamos falar um pouco sobre isso agora, né? Os clostridiums, de maneira geral, eles são habitantes usuais do trato digestivo de alguns animais. Eles habitam abundantemente o solo, né, contaminam pastagens e tal. E é a partir daí que ocorre esse contato, principalmente do carbúnculo sintomático. Então, estima-se que os animais que se infectam com carbúnculo sintomático, não existe uma predileção por idade, logicamente, né? A questão é a presença da bactéria, a presença do Clostridium e os animais entrarem em contato com esse Clostridium, independente da idade. Mas estima-se que esses animais, geralmente, eles ingiram os esporos do Clostridium shalvei quando jovens, né? E esses clostrídeos eles vão se localizar, vão ser absorvidos, né, pelo trato gastrointestinal, vão cair na corrente sanguínea, vão ser distribuídos pela musculatura, por órgãos, por os demais órgãos. E aí, uma vez chegando na musculatura, esses esporos eles entram em fase de latência, né, de dormência. E perduram nesse animal por muito tempo, por anos, né? Então, mais tarde, quando esses animais eles sofrem uma determinada agressão, uma situação de anaerobiose, naquele grupo muscular onde os esporos estão depositados, estão fixos, localizados, né? Então, a partir de então, acontecem fenômenos que fazem com que esses esporos tornem-se vegetativos. Então, isso mais ou menos é o que se sabe a respeito do desenvolvimento dessa doença. Nós, como já vimos, sabemos que esses esporos eles se mantêm no ambiente por muito tempo, por anos inclusive, né? Principalmente se naquele local não houver incidência direta de raios solares, né? Então isso vai se perdurando por muitos e muitos anos. E aí, né, a partir do momento em que surge na musculatura daquele animal infectado um trauma, um processo inflamatório que também vai causar anaerobiose naquele grupo muscular, né? Então, quando existe por algum motivo uma pancada, um processo inflamatório naquele músculo, né, cheio de esporos, aquele músculo ele vai se tornar, vai haver uma falha no fornecimento de oxigênio, um processo de anaerobiose, e aí aqueles esporos passam então a sua forma vegetativa, começam a produzir as toxinas que vão causar as lesões a nível de musculatura. E aí a patogenia da doença se instala, né? Então nós sabemos dessa forma que o surgimento do carbúnculo sintomático ele é de origem endógena, né? O animal ele já é um portador e ele vai desenvolver a infecção quando ocorrem essas situações específicas de traumatismos, de anaerobiose nesse grupo muscular. Tá? Como é que esses esporos então eles chegam nessa musculatura? Quando eles são ingeridos pelo animal, lógico que eles vão chegar até a luz intestinal, e aí acabam sendo absorvidos, né? Vão caindo penetrando no epitélio, chegam até o tecido conjuntivo, vão ser fagocitados, porque existem macrófagos ali para fazer a defesa, e aí esses macrófagos eles vão dar carona mais uma vez para esses esporos e depositá-los na musculatura, né? Então inicia-se a partir desse momento esse período de latência. Então, como nós já falamos, né, esses fatores, essa questão, esse gatilho, né, de quando os esporos passam desse processo de dormência, de latência para a forma vegetativa, não está muito bem esclarecido, mas sabemos que precisa existir ali uma situação de anaerobiose, principalmente quando ocorrem traumatismos, né? Então a gente sabe, inclusive alguns autores eles dizem assim que a doença está muito presente em animais mais jovens. Por que estaria presente em animais mais jovens? Porque esses animais mais jovens eles têm uma tendência maior à movimentação, são animais mais ativos, são animais que muitas vezes competem
principalmente machos, né? Então, existem brigas, e ali, a partir daqueles traumas que acontecem por essa movimentação, a doença ela pode se estabelecer. Então, existe também essa correlação com a idade por causa justamente desse perfil. Os animais mais velhos eles tendem a ficar, logicamente, mais calmos, mais lentos, então isso dificultaria o desenvolvimento da enfermidade. Como nós falamos no início, né, não é apenas o Clostridium sholvei que está envolvido na patogenia da enfermidade. Já foram isolados o Clostridium septicum, Clostridium novum, Sordelli e muitos outros Clostridiums, né, que participam ali junto. Estão presentes esporos desses Clostridios ali junto da musculatura. Então, esse período de tempo, como nós falamos, né, animais mais jovens, geralmente a epidemiologia nos mostra que o período ideal para a ocorrência da enfermidade seria de 6 meses a 2 anos de idade. Então, essa fase inicial de vida dos bovinos, principalmente, né, onde eles estão mais ativos. A doença ocorre em todos os estados do Brasil. Então, né, é uma doença que está extremamente disseminada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, uma característica interessante, né, até para que você possa fazer um auxílio de diagnóstico epidemiológico, é essa questão de morbidade e mortalidade. Então, nós sabemos que a morbidade ela é uma morbidade relativamente baixa. Né? 25% alguns livros informam. Porque, veja só, não é uma doença que é transmitida de um animal a outro, de um contactante para outro, né? Diferentemente de outras viroses que nós já conversamos aqui, de outras enfermidades bacterianas que nós já conversamos aqui. É preciso que haja uma contaminação ambiental, né? Principalmente alimentar. Então, dessa forma, a morbidade é baixa, porque mesmo diante de surtos, né, não são todos os animais que vão ingerir quantidades suficientes de Clostridiums para desenvolver a infecção depois. Por sua vez, a letalidade é extremamente alta, praticamente 100%. Então, aqueles animais que desenvolverem a patologia, dificilmente eles vão conseguir debelar essa infecção. Muitas vezes os animais eles têm morte súbita, não dá tempo sequer de você observar os primeiros sinais, como por exemplo a claudicação. Alguns proprietários, alguns criadores chegam cedo na propriedade e observam aquele mundo, aquela quantidade de animais mortos, carcaças inchadas, as carcaças incham rapidamente, né, quando vem a óbito por causa da produção de gás. Então, é isso que se observa. As mortes ocorrem muito rápido, a letalidade muito alta. Então, morbidade relativamente baixa, mas a letalidade extremamente alta. Bom, então, a partir de agora, nós vamos conversar sobre os mecanismos de ação dessas toxinas. Então, quais são as toxinas que o Clostridium sholvei produz e o que é que ela faz para causar aquela lesão na musculatura, né? A lesão tecidual. Então, a primeira que são importantes fatores de virulência. A primeira toxina é chamada toxina alfa, e aí ela é uma toxina hemolítica, necrotizante ou necrosante e letal. O que é que ela faz, então? Como aí vocês podem observar nesse gráfico, a toxina alfa é responsável pela formação de poros no miócito. Tá? Então, ela vai propiciar a formação de poros, a célula ela vai ficar toda porosa. E o que é que se tem de mais? Bom, à medida que forma-se esse poro, abre-se canais de comunicação entre o meio intra e extracelular. E a partir desse momento, a célula começa a perder organelas, começa a perder eletrólitos e começa a perder água. Tá? A célula toda furadinha, o miócito. Então, essa célula ela tende a entrar em lise, em processo de morte, né? Porque ela vai perder seus componentes fundamentais. Então, esse é o mecanismo de ação dessa toxina alfa. Só que o Clostridium sholvei ele não produz apenas toxina alfa. Ele produz mais algumas outras toxinas que, simultaneamente com a toxina alfa, vão causar outras lesões. Como, por exemplo, a toxina beta. Então, a toxina beta ela é uma ADNase. Ela vai atuar exatamente na molécula de DNA, causando morte celular. Como é que ela vai fazer isso?
O mecanismo de ação da toxina beta, ele tem como alvo as ligações fosfodiéster. Eu não sei se o mouse está passando aí em cima da tela, mas aqui nós temos a molécula de DNA e aqui nós temos as ligações fosfodiéster, que fazem parte da estrutura, né, da molécula de DNA. Então, a toxina beta, ela vai causar uma lise, uma quebra, né, ela cliva essas ligações fosfodiéster, fazendo então com que a partícula, a molécula de DNA, ela se desfaça. Ela causa um desarranjo na molécula de DNA e, uma vez isso ocorrendo, a célula também vai entrar em processo de morte. Então, esse seria o mecanismo de atuação da toxina beta. Nós ainda temos a toxina gama, que é uma hialuronidase. Então, o próprio nome já diz muita coisa, né? Ela despolimeriza o ácido hialurônico, que faz parte do tecido conjuntivo. Nós sabemos que o tecido conjuntivo é constituído por uma série de fibras e de componentes que mantêm aquela forma, o seu formato, a sua estrutura. E uma substância extremamente importante para esse tecido conjuntivo é o ácido hialurônico. Então, a toxina gama, ela vai causar uma quebra, um desarranjo no ácido hialurônico e, por sua vez, vai causar uma diminuição na viscosidade do tecido. O tecido vai ficar friável, amolecido, né? Então, mais permeável à difusão de líquidos. Consequentemente, ocorre a formação de edema e um próprio desarranjo no tecido conjuntivo, que começa a se desfazer. Então, auxiliando ainda mais nesse processo de destruição tecidual, de morte celular. Então, nós vimos até agora 3 toxinas que atuam simultaneamente naqueles grupamentos musculares, causando essa destruição tecidual. E a última toxina, confesso que fugiu da mente aqui o símbolo. Se alguém souber, por favor, me auxilie. Mas é uma hemolisina, né? Então, basicamente, ela vai causar uma quebra, uma lise nas hemácias, causando hemólise, né? E aí também é de onde surge todo aquele processo hemorrágico, aquelas características hemorrágicas que surgem na musculatura acometida, como aquela primeira imagem que a gente falou lá. Então, são 4 toxinas que desempenham simultaneamente, cada uma a sua função, mas que todas elas vão culminar na destruição daquele tecido. Geralmente a morte ela vai acontecer de 12 a 36 horas, então veja como é rápido o curso clínico da doença, né? Uma vez que ocorre aquele traumatismo, que ocorre o desenvolvimento, né, a produção de toxinas na musculatura, esses mecanismos de ação vão acontecer muito rápido e rapidamente também os animais podem vir a óbito. Então, naqueles animais que têm sinais mais brandos, o que pode ser observado? Depressão, anorexia, que são sinais mais sistêmicos, mais gerais de toda infecção, hipertermia, né, e claudicação. Então, como nós falamos, né, acho que muitas vezes o principal e único, talvez, sinal que apareça seja a claudicação, porque aquela musculatura ela está extremamente acometida. Então, o animal ele sente dor e, logicamente, ele vai sentir dificuldade de deambular. Músculos dos membros aumentados de volume e podem apresentar crepitação. Então, os músculos, né, se palpados, eles podem apresentar aquela crepitação grossa, justamente um sinal de que dentro daquele tecido está sendo produzido gás, né, pelos clostrídeos. Então, esse gás vai se depositando no subcutâneo e aquele músculo, aquele grupamento muscular vai aumentar de tamanho e na palpação você irá sentir a presença dos gases, essas bolhas de gás. Crepitação grossa, né? Pode surgir edema, com certeza, até pela ação das próprias toxinas. E aí, quando o animal vem a óbito e é submetido à necropsia, você vai observar uma miosite hemorrágica com presença de gás. Então, confirmando aqueles sinais que você já observa, de certa forma, antes do animal vir a óbito, né? Então, essa miosite,
extremamente hemorrágica, presença de líquido sanguinolento, né? E presença de gás. Isso é muito relacionado com o desenvolvimento da doença em grandes ruminantes. Em ovinos, o carbúnculo ele tem também, em algumas situações, uma forma um pouco diferente de se desenvolver. São essas lesões necróticas na parede da vulva. Então, como é que esses animais se infectam nesse caso, né? Geralmente, no momento do parto, na passagem do filhote, os ovinos, né, vão surgir abrasões, vão surgir lesões a nível de vulva, que vai servir como porta de entrada para o Clostridium shalvei, certo? Então, como ali, querendo ou não, existe um processo inflamatório, vai haver, em certos níveis, anaerobiose naquele tecido inflamado, naquelas lesões que surgirem. E aí o Clostridium vai se aproveitar dessa situação e também poderá iniciar a produção de toxinas. Então, os ovinos eles podem apresentar essa necrose a nível de vulva por causa desse desenvolvimento de toxinas naquele local, que foi por onde justamente aconteceu a entrada. Tá? Então, esses animais eles podem, o seu trem posterior ele fica extremamente aumentado de tamanho, né? Existe a presença de gás e essas características podem ser observadas à inspeção, no exame clínico, que seria esses focos de necrose na vulva. Aqui nós temos a imagem, figuras A, B e C, que mostram lesões na região escápulo-humeral de um animal acometido por carbúnculo sintomático. Então vejam o nível de extensão dessas lesões. Não são lesões pequenas, são praticamente o grupo muscular inteiro que compõe essa região ali da escápula, morreu, né? Foi necrosado e isso causa um desconforto extremo ao animal, né? E logicamente que não é só isso. As toxinas vão se disseminando pelo organismo e vão causando outras lesões em outros locais e esse animal dificilmente ele irá resistir a essa infecção. Bom, então, com base nisso, né, de quais seriam as formas e quais seriam os testes que poderiam ser utilizados para se fechar o diagnóstico? Nós temos a realização de imunofluorescência direta, em que você poderá fazer uma coleta desses tecidos e submetê-los à imunofluorescência, onde você irá, a partir dessa imunofluorescência direta, observar a presença dos bacilos no tecido. Hoje em dia, a técnica de PCR ela está vindo e gradativamente substituindo todas as demais, primeiro pela sua rapidez, né, em que se obtém um resultado, né, e também pela facilidade. Também uma coisa que pode ser realizada é o chamado ensaio biológico, em que vai se coletar, vai se macerar fragmentos daqueles órgãos, daqueles tecidos acometidos, e esse sobrenadante ele é inoculado intraperitonealmente, utilizando-se cobaias, animais de laboratório, e vai se observar nesses animais o desenvolvimento de lesões necróticas também, da mesma forma que acontece nos animais. Tá? Então, isso também é uma técnica que tem sido deixada de lado, né, até por uma questão ética, né, de maltrato animal. E a patologia, né, os achados de necrópsia são importantes também para que você possa fechar o diagnóstico. São ferramentas auxiliares importantes. Então você vai observar a miosite, você vai observar altos graus de hemorragia. Muitas vezes esse conteúdo, esse líquido hemorrágico, ele tem um aspecto gelatinoso dentro do tecido mesmo. Grandes áreas de necrose muscular, né? Então, e também a presença de gás, né? Então são lesões que você vai juntar logicamente com dados epidemiológicos, né? Se existem outros casos acontecendo na sua propriedade, em propriedades vizinhas, né? Os possíveis fatores de risco que possam atuar ali, né? A compra, a entrada de animais recentes no criatório, de alguma maneira, né, você pode investigar a chegada dos clostridiums naquele criatório. Então, também é um mecanismo é uma técnica muito interessante de se utilizar para diagnóstico diferencial. Por sua vez, em relação ao controle e à profilaxia, como nós vimos, é uma doença muito rápida, né, os casos acontecem, o animal ele vem a óbito muito rápido, então nem sempre vai dar tempo, né, de você realizar o tratamento.
mas recomenda-se a utilização de penicilinas em altas doses. Esses animais são submetidos à antibioterapia, né? São doses de ataque, muito rápidas, muito pesadas, com o intuito de debelar, né? de destruir grande parte daquele contaminante, daqueles invasores. A vacinação, né? Ela é recomendada em caso de surtos ou também em áreas endêmicas. Então, geralmente é isso que você observa. Existem regiões que onde não há, a maioria das regiões, principalmente aqui na região Nordeste, né? Não existe aquele hábito de você vacinar contra clostridioses. Então, aquele proprietário muitas vezes só vai se atentar a vacinar esses animais quando ele se encontra diante de um surto. Né? Começa a morrer 1, 2, 10 animais. E aí você, né, o veterinário, ele fecha o diagnóstico e aí a partir desse momento se faz a vacinação massal do rebanho e aquele surto ele é freado. Infelizmente, né, se houvesse uma cultura de vacinação rotineira, sistemática, com certeza os surtos seriam bem menores. E principalmente naquelas áreas endêmicas. Então existem regiões em que são realmente endêmicas, que a doença ocorre o ano todo, e aí com certeza a vacinação é o escudo, é a barreira principal de proteção nessas regiões. Também, em alguns casos, pode ser administrado o antissoro, né, também em altas doses, mas em muitas vezes esse antissoro ele vai ter o mesmo resultado da antibioterapia. Vai ser um resultado insatisfatório, porque não dá tempo. Né? A multiplicação de toxinas, a multiplicação bacteriana, ela é tão intensa, a agressão e a destruição tecidual ela é tão rápida, que não dá tempo você contornar isso. Existem no mercado várias vacinas comerciais. São vacinas que têm uma cobertura relativamente boa, né? A gente observa que muitas delas só precisam ser administradas anualmente, né? E elas podem ser administradas a partir do 15º dia de vida do animal. Então, os títulos vacinais, eles chegam a um patamar satisfatório a partir da 2ª semana após a dose de reforço. Então, você faz por exemplo, a primeira dose aos 15 dias, 6 semanas depois você faz uma dose de reforço. E 2 semanas depois disso é que você vai ter o animal com títulos de proteção ideais, né? Aqueles altos títulos de anticorpos protetores. Também se faz doses de reforço em fêmeas, né? 2 a 6 semanas antes do parto, para que elas passem também via imunidade passiva, né? Por até 12 semanas da vida dessa cria. E a vacina ela é administrada por via subcutânea, através de uma dose com 2 ml para bovino e 1 ml para ovino. Então, a maioria das vacinas comerciais elas são administradas dessa maneira. E as vacinas elas são polivalentes. Você vai observar que as vacinas elas acabam servindo para uma série de clostridioses diferentes, e não apenas o carbúnculo sintomático. Né? E hoje existem vacinas, inclusive, que, além dos clostrídeos, estão protegendo também contra outras doenças, como existe uma vacina para a clostridiose que também contempla fugiu agora da mente, que contempla linfadenite caseosa, né? E outras enfermidades. Então, você tem uma diversidade boa de vacinas que são a principal linha de defesa em relação a essas enfermidades. Então, aliado à vacinação, aliado àquelas questões de manejo, né? Fornecer o colostro nas primeiras 6 semanas, ou até mais, queimar as carcaças desses animais que vierem a óbito, porque, vamos lembrar, né? Essas carcaças elas estão cheias de esporos e de bactérias em sua forma vegetativa. À medida que o animal vem a óbito, né, naquelas carcaças aquela carcaça ela vai entrar numa situação total de anaerobiose. E isso vai fazer com que aqueles esporos que ainda estão ali se proliferem ainda mais, né, se tornem vegetativos e ocorra uma multiplicação intensa, vindo a contaminar o ambiente, vindo a contaminar leitos de água, né, reservatórios de água. Então é necessário que essas carcaças elas sejam destruídas, elas sejam queimadas para que você também anule aquela fonte de infecção que pode estar ali presente naquele rebanho. E evitar os traumatismos, que aí é uma coisa que é um pouco mais complicada de se fazer, né? Mas quando a gente tem um manejo adequado, separação de animais por idade, por sexo, isso se torna mais fácil de conseguir, levando em consideração que os animais não vão ficar livres, principalmente os machos, para que fiquem se degladiando e competindo por fêmeas
naquelas propriedades de criação extensiva.